Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares, eu faço vídeo sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje, o título, né, vocês já devem ter lido. Eu acredito que vocês já, em algum momento do que vocês estão passando até hoje, vocês fizeram essa pergunta: por que Deus não responde às minhas orações, né? Porém, Deus escuta todas as orações e sim, ele te responde. Por mais que a gente às vezes não consiga ver, eu vou explicar aqui no decorrer desse vídeo por que a gente não consegue às vezes ver Deus nos respondendo, né? Porque o que acontece? Existe várias fases do deserto, né? Como sempre falam, apesar de que eu gosto de falar que é só o antes-descanso e pós-descanso, né? Que se você for começar a prestar atenção, as nossas orações elas vão mudando, né? Conforme o tempo vai passando, né? Quando a gente está bem no início, né? Quando a bomba explode, digamos assim, as nossas orações elas são de um tipo, né? E espero e creio eu que com o decorrer do tempo passando, você começa a entender, a entender um pouco todo esse processo que está passando na sua vida. Então eu acredito que suas orações elas vão já começando a caminhar, né, pro caminho correto. Não que você esteja orando errado quando você está no início, não. É porque o nosso coração, né, a nossa boca, ela fala que o nosso coração está cheio. Então, as nossas orações, se você começar a prestar atenção, até se você hoje já está no momento do descanso verdadeiro, você pode ver que a sua oração de hoje, né, para quem está no descanso, é completamente diferente das suas orações lá do início do processo, né? E eu tenho isso, posso falar isso com absoluta certeza. Por quê? A gente sempre tá ali. Então, né, quando a gente está bem no início do processo, digamos assim, a gente é muito focado em Senhor, traz meu marido de volta, Senhor, faz ele se arrepender, Senhor, faz acontecer alguma coisa, ou se não, tem momentos até de raiva também, que a gente até pede coisas ruins pro nosso esposo, né, eu sei disso. Esses dias eu estava conversando com uma menina e eu estava explicando para ela: você pode me contar o que você faz até do errado, porque eu não tô aqui para te julgar, né? Eu não tô aqui para julgar as suas atitudes, até porque eu entendo. Por mais que eu chegue para você e fale: não, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, você tem que fazer isso, isso assado, a sua atitude errada, eu vou te compreender perfeitamente, porque se tem uma coisa que eu entendo é de desespero no deserto, né? Porque eu fiz e passei por todos, né? Então, deixa eu passar para vocês uma coisa, né? Deus entende tudo que você tá passando, em primeiro lugar. Só que, às vezes, Deus está ali falando com você de diversas formas, mas às vezes você está tão focado em uma única coisa que todas as outras coisas que Deus está fazendo ali, você não consegue enxergar, você não consegue ver. Por quê? Você ainda está focada somente no retorno do seu esposo. Às vezes eu falo para vocês que a gente tem que orar de diversas formas, né? A gente tem que orar para pedir para Deus nos dar sabedoria, para que Deus nos dê estratégias para a gente lidar com esse momento. Às vezes você está passando até por alguma dificuldade financeira, então a gente tem que pedir para que Deus nos dê estratégias para a gente conseguir se livrar dessa dificuldade financeira, para abrir portas, né? Focada em nós. No início do deserto, as nossas orações são tão focadas só em restauração, 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 que às vezes você se esquece de orar até por nós, pelos nossos filhos, né? A gente fica tão focada naquilo ali que as outras coisas é como se não estivesse fazendo nenhum tipo de sentido na tua vida naquela hora. Porém, a gente tem que entender que quando a gente verdadeiramente entrega, né, a restauração, já falei sobre isso várias vezes, até no meu e-book que eu falo sobre a minha entrega, na minha restauração para Deus, né? Não que assim, você parou de orar pela restauração do seu casamento. Eu parei de pedir para que Deus trouxesse ele de volta. Eu comecei a focar em mim,
Deus sabe tudo que sai da nossa boca antes mesmo da gente pedir em oração, porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração, diferente do dito cujo lá do sujo-imundo, entendeu? Deus sabe o que está no nosso coração. Então não adianta às vezes a gente fala algumas coisas em orações que nem condiz com o nosso coração. Eu falo muito aqui para vocês, eu não quero ser hipócrita nisso, não quero ser que eu nunca agi errado, que eu sempre fiz certo, pelo contrário, né? Eu falo exatamente, eu fiz muita coisa errada no início do meu deserto, de correr, de ir atrás de OM, de bancar detetive, de ameaçar OM. Se eu for contar aqui pra vocês, eu não quero dar qual o nome? Ideias, né, pra vocês. Mas eu fiz muita coisa errada e minha mente é muito criativa, né, pra criar situações. Então, Deus sabe. E às vezes a gente pede coisas, igual eu falo muitas vezes aqui, quando as pessoas que eu converso, eu falo que a gente precisa orar pela OM. Mas não adianta você falar, Senhor, abençoa, que não sei o quê. Mas no fundo, você tem ódio daquela pessoa. Você tá errada? Vou ser sincera? Não. Sabe? Deus sabe exatamente. O que eu oriento a gente orar pela OM Senhor, coloca alguém no lugar dela. Senhor, o espírito que tá ali fazendo ela ter esse tipo de atitudes, que o Senhor repreenda, que o Senhor tire dela. Ore exatamente dessa forma. Agora, assim, se você tem esse amor no seu coração de pedir para que Senhor abençoa, Senhor faz isso, você também não tá errada, você pode orar, né? Mas assim, não adianta você pedir uma coisa que na verdade não é o que você quer, né? A gente entende que ela também tá sendo usada, né? Que ela tá opressa, tanto quanto seu esposo, tem absoluta certeza disso, a gente não tá negando. Mas também tem coisas que vai muito, muito além, né? Do nosso aquém, né? Então assim, ora para que Deus coloque alguém no caminho dela, para que ela enxergue o que ela tá fazendo, que ela tá destruindo uma família. Isso você pode orar por ela e sem erro nenhum. Agora, às vezes a gente pede, Senhor, abençoa, mas no fundo você tem um rancor tão grande da dita cuja no seu coração, que não adianta você orar por isso, né? Porque Deus sabe, né? Por isso que eu falo, a oração, ela precisa ser uma coisa verdadeira e sincera, né? Se você ainda não se sente pronto ou pronta para entregar a sua restauração ali para Deus, você ainda quer, não, Elaine, eu não consigo, eu quero orar pela minha restauração, então ore, porque nada precisa ser forçado com Deus, você tá me entendendo? Eu, por exemplo, quando eu entreguei a minha restauração para Deus, eu tava tão cansada e tão exausta que eu não aguentava mais orar pela restauração. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Sim, eu orava pelo meu esposo. Primeiro, ele é pai dos meus filhos, gente. E sempre vai ser pro resto da minha vida, né? Então, orava por ele. Pedia, assim, para que Deus abençoasse ele, porque independente do que ele tinha feito, eu não conseguia... Eu tinha momentos de raiva do meu esposo, que eu tinha vontade de matar aquele ser. Porém... eram momentos, aquilo ali não perdurava muito tempo, né? Eu sempre amei meu esposo em todo esse processo. Então, sim, pedi para que Deus abençoasse, para que Deus cuidasse dele, que qualquer coisa que fosse acontecer por ele, seja um tratar e um trabalhar de Deus, porém que Deus sempre estivesse ali cuidando dele para que nada de ruim acontecesse com ele, né? E pedia para tirar as escamas, né? Para que ele visse o que ele estava fazendo de errado, não só na vida dele, mas na vida dos filhos, na minha vida, na vida da família dele, né? Isso tudo, né? E então, quando eu comecei realmente, Deus estava cuidando de mim ali em várias coisas, gente. Às vezes eu não conseguia entender. Hoje eu consigo entender tudo, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu ainda não tinha descansado nessa época, o bebê ainda não tinha nascido. Eu lembro que eu comprei, se quiser pular, que vai ficar um pouquinho extenso. Eu comprei um armário, na época eu tava pra ter o bebê, e tipo, passou o tempo, né, de a entrega do armário, e nada do armário, eu liguei pra loja, e eles falaram que, porque o armário acabou e que não sei o que, a gente vai devolver seu dinheiro, a senhora fez uma nova compra. Ok, até aí tudo bem. Eu falei assim, tudo bem, mas eu preciso que seja entregue essa semana, que meu bebê nasce na próxima. Aí falou, não, a senhora vai ter que aguardar mais o prazo de 45 dias. Aí, aquele dia eu surtei, chorei, aquela coisa, nada daí certo pra mim, que não sei o que. Aí, depois de uns dias, eu dei uma reclamadinha lá no Instagram, no Facebook, eu não lembro, da loja. Eles entraram em contato comigo, falaram assim, olha, a gente tem como solucionar o seu problema, é o seguinte, vamos entregar o seu armário nessa semana mesmo. Porém, o armário que eu tenho aqui,
é o dobro do tamanho do que você tinha encomendado. Eu tinha encomendado um armáriozinho daqueles de infantil de 2 portas e entregaram de 6 portas. Só que eu acredito que a loja achava que eu não tinha espaço para colocar, né? Eu falei, não, tudo bem, eu tenho espaço sim. Aí ela ainda repetiu, não, olha, mas o armário é tal medida. Eu falei, tudo bem, não tem problema algum, desde que seja me entregue essa semana. E dito e feito, eles entregaram o armário, gente, hoje esse armário gigante é das gêmeas, que eu nem sonhava que teria gêmeas, né? Então, assim, Deus, ele vai cuidando, né? Ele deu um armário muito maior, né? Então, naquela época, eu colocava as roupas do meu filho, colocava as minhas coisas, né? Então, assim, Deus, ele vai nos ajudando. Às vezes é um detalhe e você não consegue perceber, porque você está tão focado só na restauração. Às vezes Deus aí te deu abriu mais uma forma de renda para você, mas você tá achando, não, é mérito meu, né? Porque eu que tô correndo atrás, né? Ou se não, alguma outra coisa. Mas o seu foco é tão restauração que você não consegue enxergar. Deus fala com você de diversas formas durante o dia, mas seu coração está tão magoado ainda que você não consegue nem ouvir. O Espírito Santo, na verdade, ele conversa com a gente o dia inteiro. O dia inteiro. Mas a gente precisa estar aberta, a gente precisa começar a entender, a gente precisa ter essa comunhão com Deus. Eu não estou falando que você tem que ficar orando 24 horas do seu dia, forma alguma. Mas você tá sempre ali em espírito, conversando, né, Senhor, em tudo, gente, em tudo, até no simples, Senhor, devo ir lá no centro fazer isso. Se for da tua vontade, vai dar tudo certo para que tal hora eu vá lá em tal lugar. Você tá me entendendo? Entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai te guiando. Eu sei que às vezes a gente tá chateada, a gente tá magoada, mas entrega que você vai começar a ouvir Deus falar com você. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.